Olá, olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. E é um prazer estar com você, contando com a sua presença. Então eu lhe convido a pegar o seu estudo, pegar a sua Bíblia e vamos juntos aprender mais sobre a vontade de Deus. Nós só conhecemos mais das pessoas se estivermos próximo delas, se dedicarmos tempo a essa pessoa. Só nos tornamos íntimos e amigos, bons amigos de alguém, se o conhecermos bem, né? Apesar que nós não conhecemos as pessoas 100%. Mas, para termos um bom relacionamento, precisamos conhecer um pouco. Com Deus não é diferente. Nós só conhecemos de Deus se estudarmos a Bíblia. E é por isso que nós estamos nessa série de estudos, ouvindo a voz de Deus. E com esse pensamento, eu convido você a pegar a sua Bíblia, vamos orar e vamos pedir a Papai do Céu que nos dê, orientação da sua palavra. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Senhor Criador e Mantenedor, nós te agradecemos, ó Pai, por oportunidades como essas. Estamos aqui agora estudando a tua palavra, iremos iniciar e queremos te convidar a estar conosco nesse momento. Te suplicamos a tua presença na pessoa do Divino Espírito Santo. Por favor, usa-me como instrumento para ministrar a tua palavra através desse estudo e também os teus servos, os quais estão estudando a tua palavra, que o teu Santo Espírito possa ir ao encontro de cada um deles e possam tirar também as suas dúvidas e assim possam se aproximar mais de ti. E ao se aproximar de ti, Senhor Deus, que possam refletir o caráter do teu Filho Jesus Cristo para o mundo. Esteja conosco agora e sempre. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso estudo de hoje, estudo de número 8, tem por tema, por título, o milênio. O milênio já diz tudo, quer dizer 1000 anos, não é isso? E nós vamos entender o que significa o milênio e por que esse estudo. É muito importante, tanto quanto os outros. Então eu quero que você fique bem atento para que você entenda melhor. Vamos iniciar com a leitura introdutória desse estudo, que diz o seguinte: na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstâncias estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos respostas nas Escrituras Sagradas para essas indagações. Primeira pergunta de hoje diz: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem pertinho aqui, bem fácil. 20, versículo 6, que diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Segunda morte. Mas em alguma parte da Bíblia diz que o homem só morre uma vez. Mas só que você tem que analisar o seguinte: essa morte aqui, realmente, essa primeira é só uma vez. Mas existe uma morte, que é a morte eterna. Aqueles que não aceitam a palavra de Deus, eles ainda vão experimentar essa morte. Eu tenho dito, e nós vamos estudar no próximo estudo, se eu não me engano, sobre a verdade sobre a morte. E você vai entender que essa morte, por enquanto, ela é transitória. Ela ainda não é a morte eterna. Porém, assim, é muito importante que estejamos preparados agora, porque após fecharmos os olhos, descermos ao pó aqui, não temos mais oportunidades. Já estamos decididos, definitivamente decididos de que lado estamos. Ou se é de Jesus Cristo ou de Satanás. Mas haverá um período, nós vamos estudar sobre isso ainda, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? 1 Tessalonicenses 4,16 fala sobre isso. E nós iremos para o céu. E os ímpios continuarão mortos na sepultura.
E no dia do juízo, eles vão ressuscitar, vão receber a sentença. Aí é a segunda morte, será a morte eterna. Após a sentença, serão exterminados. Nós vamos estudar isso aí, só foi uma curiosidadezinha para você ficar bem ansioso, tá bom? Então a pergunta foi: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Marque V para verdadeiro ou F para falso. Primeira opção: irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Certo ou errado? Certo, verdadeiro. Segunda: serão sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder. Verdadeiro. Permanecerão vivos na terra. Falso. Vamos para a segunda pergunta. O que os salvos farão no céu durante 1000 anos? Apocalipse 20, versículo 4. Ainda em Apocalipse 20, versículo 4 diz: vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa aqui foi a visão que João teve, que nos dá a resposta, né? O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? A primeira parte de Coríntios, de 1 Coríntios 6:2, também tem uma resposta para a gente. 1 Coríntios 6:2, a primeira parte. 1 Coríntios 6:2. Vamos ver aqui. 6:2, a primeira parte. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então os santos, quando se refere aos santos aqui, somos nós, e eu quero me incluir nisso, lógico. Nós que aceitamos a salvação em Cristo Jesus. Nós, durante esse período de 1000 anos, nós teremos participação também nesse julgamento. Nós iremos fazer parte. Essa palavra julgar o mundo quer dizer aqueles que não aceitaram a salvação. Você vai entender o que aconteceu. Não que nós iremos julgar, na verdade é uma simbologia. Mas você vai estar a par, você vai participar desse julgamento. Você vai entender porque que algumas pessoas que você ama, que você pregou tanto a palavra para essas pessoas, mas o coração endurecido e cauterizado não aceitou a salvação em Cristo e resolveu viver uma vida promíscua. Infelizmente, essas pessoas não estarão lá. É triste, mas é verdade. Isso vai acontecer, viu? Então, vamos continuar aqui. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Os salvos receberão autoridade de julgar. Sim. Acabamos de ler sobre isso, verdade. Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao céu. Não, ele não tem mais jeito, não. Ele não se arrependeu, então já foi. Os salvos entenderão por que muitos não estarão lá. Acabei de falar sobre isso. Nesse período você vai entender porque algumas pessoas que você ama não vai estar lá. Algumas pessoas pensam que lá no céu nós seremos como robôs. Não teremos lembranças? Teremos. Nós temos a nossa natureza pecaminosa transformada. Mas nós lembraremos sim das pessoas. Não tem graça o céu se não conhecermos ninguém. Não seremos simplesmente como robôs manipulados, né? Monitorados. Não. Teremos sentimentos sim. Não essa natureza pecaminosa e desejo promíscuo que temos. Mas nós teremos consciência sim das coisas. E nós iremos entender por que muitas pessoas não estarão lá. Mas que você entenda que a sua missão é levar a mensagem da cruz a muitas pessoas. Eu tenho certeza que você tem alguém que ama e você quer ver no céu. Tenho certeza que você quer estar com alguém que você ama no céu. Então prepare-se. Se Jesus não voltou ainda, isso não quer dizer que ele não vai voltar. Se ele tivesse voltado ontem, você estaria salvo. Pense bem. Ainda dá tempo de você tomar sua decisão. Ok? Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Vamos para a terceira pergunta? Como ficará a terra durante esse período?
Jeremias 4, 23 até o 26. Vamos para o livro do profeta Jeremias, aqui no Velho Testamento. Daniel, Ezequiel, Jeremias. Jeremias 4. Isso, 23 a 26. Está até marcado aqui. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furo da sua ira. Então, qual foi a pergunta? Como ficará a terra durante esse período? Ainda tem mais aqui em Jeremias, viu? 25, 33. 25, 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Triste, mas é verdade. Por que não serão pranteados? Por que não serão sepultados? Porque os salvos em Cristo não estarão mais aqui. Vai ser uma destruição e não vai ter mais ninguém para prantear, para chorar, para sepultar. Serão como esterco. Você já viu uma cena de guerra? Nos filmes e nos relatos de guerras que temos visto, será pior do que aquilo. Tudo será destruído. A raça humana e o planeta. Ai, meu Deus. Vamos à pergunta? Como ficará a terra durante esse período? A terra ficará sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades ficarão todas derribadas e destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse 20, de 1 a 3. Vamos para Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Qual foi a pergunta? Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Essa é a quarta pergunta. Nesse período na terra ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial, ou seja, simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém aqui para tentar. Imagine, Satanás é espírito, então não tem como acorrentar o espírito, mas Deus o vai deixar aqui, nessa terra deserta, desolada, sem ninguém para tentar, só ele e seus anjos. Então, se refere que a sua prisão é circunstancial, ou seja, simbólica. Ele estará aqui sem ter quem tentar, sem ter o que fazer, a não ser fazer estratégia para tentar um dia destruir Deus e os filhos de Deus. Nós iremos estudar sobre isso no futuro, mais para frente. Mas é uma verdade. O único que vai ficar aqui nesse período de 1000 anos, enquanto estivermos no céu, amém? Fale amém aí, amém. Vai ser o inimigo de nossas vidas, Satanás e seus seguidores. Quinta pergunta: passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Os ímpios são aqueles que não aceitaram a salvação, que não estão aceitando, aqueles que ignoram o chamado. Você prega o evangelho e ele dá uma desculpa, que nada, que negócio de igreja, que negócio de crente.
negócio de Bíblia, quero viver minha vida, é tudo roubalheira. Não, não. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Existe o joio e existe o trigo. O que lhe compete é você ir para a Bíblia e examinar as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas que testificam de Cristo. Assim diz ele. Então não venha para cá com desculpinha esfarrapada não, dizendo que você não é crente, não é cristão, porque está cheio de crente ladrão, pastores saqueadores. Tem. Eu tinha esse pensamento também, mas depois que eu comecei a examinar a Bíblia, estudar a Bíblia, eu fiquei, vamos dizer assim, sabido, né? É um sabido da sabedoria de Deus, e você sabe muito bem qual é a igreja que prega o evangelho verdadeiro e vive esse evangelho, ou que pelo menos tenta viver. E nós sabemos que nosso compromisso é com Cristo. Obviamente que você não vai se sentir bem servindo a Deus numa igreja a qual todo dia tem uma campanha para aquilo, uma campanha para acolá. Se você der X, você ganha X. Se você der X, ganha outro absurdo, parecendo que Deus é investimento financeiro, e fazer barganha com Deus é o certo. Não. Essas igrejas não pregam a verdade. Isso são igrejas que pregam prosperidade. É o evangelho da prosperidade. E aí você se sente um lixo quando não alcança e se exalta quando alcança. Só que eu quero te dizer uma coisa, tanto muito que você ganha, como o pouco que o outro não tem, ou que tenha, tudo vai ser queimado, viu? Lá no céu não tem shopping, nem no inferno também. Então não são os bens materiais que vai definir para onde você vai. São justamente as suas decisões de hoje, a sua decisão de agora, o seu comportamento, a sua mudança de vida, a sua aceitação de Cristo que vai dizer para onde é que você vai. Então preste bem atenção. Não vá se ater àquela igreja que lhe promete ficar rico. Você tem que se ater àquela igreja que te promete a vida eterna em Cristo Jesus, tá bom? Ficar rico é uma consequência da escolha que você fez. Você decidiu servir a Deus e você agora parou de fumar maconha, cheirar cocaína, se prostituir, de ter mais de uma mulher e gastar com coisas desnecessárias. Obviamente que o dinheiro vai sobrar. Dinheiro sobrando, mente saudia, investimento saudável, certo? Com certeza uma boa rentabilidade, bom retorno. Então aqueles que são fiéis realmente prosperam. Porém não podem se empolgar por conta da prosperidade e se afastar de Deus, né? Mas quem são fiéis a Deus, com certeza prosperam, ok? Porém, não vai te garantir, a prosperidade não te garantirá a vida eterna. Então vamos lá? A sexta pergunta foi o quê? Não, perdão, ainda estou na quinta, né? Passarão os 1000 anos e o que ocorrerá a Satanás? Os ímpios ressuscitarão, Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Mas eu não li isso aqui ainda não, né? Passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Eita, eu converso demais que acabei esquecendo, nem li. Vamos ler aqui? Então, passados 1000 anos, Apocalipse 5 a 7. Diz o quê? Os restantes dos mortos, olha, a pergunta é muito interessante. Passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Vamos ver? Os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Deixa eu refazer a pergunta. Passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Eu vou ler os 5 novamente. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Isso. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, os restantes dos mortos não ressuscitaram, porque eles ficaram lá na sepultura, aqueles que fizeram mal, que não aceitaram Cristo, e é justamente eles vão aguardar depois dos 1000 anos, que é quando vai vir o juízo, é que eles vão ressuscitar. Então, a coisa é bem diferente do que muitos falam por aí, tá bom? Passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Os ímpios ressuscitarão, Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Por que ele vai ter quem tentar? Porque os que estavam mortos ressuscitará. E haverá um período, não sabemos quanto. Nesse período ele vai tentar dizer para as pessoas que vai conseguir tomar a cidade santa, entendeu? E aí ele vai tentar formar o seu exército por os 4 cantos da terra.
porque tem gente ruim e gente ímpia que ressuscitarão nos 4 cantos da terra. Então isso aí é mais uma ilusão, mais um ardid de Satanás. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse ainda, 21, 2, 10. Apocalipse 21, 2, 10. Só mudar aqui a página. 2 e 10. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu noivo. E o 10 diz: E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Oh, glória! Agora vamos para 20, voltar a ler o 20, né? Capítulo 20, versículo 5, novamente, e depois o 7. A Bíblia é assim, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora o 7 diz: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. A pergunta foi: que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? A cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus. Fora da cidade estarão os perdidos juntamente com Satanás. Sétima pergunta, não é isso? Isso. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? O 28, versículo 20, capítulo 20, versículo 8. O que é que ele fará? Vamos ver. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Eu já comentei sobre isso, né? Ele vai agora continuar com seus ardis, com suas falácias, dizer que agora sim, ele vai estabelecer o seu reino e vai convocar todos os ressuscitados para se juntar a ele, iludindo-os a acreditar que vão conseguir tomar a cidade santa. Gog e Magog quer dizer de um lado a outro, todo mundo, universal, de uma forma geral, uma extensão ampla. Então, você veja que ele não desiste fácil, né? Então, por isso que você tem que abrir os olhos o quanto antes e tomar a sua decisão. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Reunirá seu exército, que será como a areia do mar, e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá do céu. Isso é um fracassado, mas ele vai tentar até o último momento. Só que aqui, nesse momento, não adianta mais. Ele vai tentar seduzir os próprios condenados. E os condenados não vai ter outra opção, já estão com suas mentes cauterizadas, não adianta mais se arrepender, porque arrependimento é só agora. Mas por que só agora, Gil? Porque o amanhã não te garanto. É hoje que se diz, enquanto se diz hoje, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Você não sabe quanto tempo tem. Depois que você fechar os olhos, aí não tem mais como se arrepender, não tem oração, reza de quem ficou, para interceder por você, para aliviar a sentença. Não tem. Isso aí é falácia, dogma de pessoas e de igrejas que pregam o que é errado, pregam heresia. As oportunidades só em vida. Após a vida, já foi. É prego batido e ponta virada. Não tem mais jeito não. Tá bom? Vamos para a 8ª pergunta. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Apocalipse 20, versículo 9. 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Veja o que eu falei. Satanás ainda vai dizer para os perdidos que tinha chances ainda de tomar a cidade santa e reunirá um grande exército para tomar a cidade santa. E vai ser nesse justo momento, nesse exato momento, que o fogo vai descer do céu e os consumirá. Ainda tem mais uma passagem aqui, acho que Mateus, né? 25, 41. Mateus 25, 41. Vamos ver aqui. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Essa questão aqui de fogo eterno, algumas pessoas dizem que o fogo vai ficar lá a eternidade consumindo as pessoas. Viu? Fogo eterno quer dizer fogo destruidor. Se é destruidor, tem um fim. Se você for lá no livro de Judas, diz que Babilônia estava queimando, né, por toda a eternidade. Está queimando ainda? Não, Babilônia não, perdão. Essa é Sodoma e Gomorra. Então, nem sempre, a palavra aqui eterno quer dizer uma coisa sem fim. Tem assim um fim, um propósito, ou seja, é o fogo destruidor, o fogo que finaliza tudo. Então é nesse ponto, ok? Vamos lá? Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Descerá fogo do céu e enxofre. Isso aqui é porque o fogo, quando fala fogo e enxofre, o fogo vai ser muito quente. Muito quente. Aos que descerá fogo do céu e enxofre, e aos que rejeitaram a salvação, o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus, mas depois de dadas todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Lembra quando o Éden foi criado? Quando você foi criado, o ser humano foi criado perfeito, sem manchas. Mas o pecado corrompeu a imagem do homem, a semelhança de Deus que tem no homem foi deturpada. Então, desde o pecado, Cristo vem sendo anunciado durante o Velho Testamento todo, e ele chega no Novo Testamento. O cumprimento de Cristo, quando diz o fim da lei é Cristo, da lei cerimonial é Cristo. Quer dizer, o objetivo da lei cerimonial é Cristo. Então, por isso que acabou, cessou ali os sacrifícios, né, das leis cerimoniais. O sacrifício do santuário o fim foi em Cristo. Então, o fim da lei é Cristo, é nesse sentido. E então, mas tudo isso era justamente uma providência divina para que você fosse salvo, para que eu fosse salvo. A salvação é para todos. Todos nós estamos salvos em Cristo, mas precisamos aceitar essa salvação. Se você não aceita, não existe milagre na sua vida, porque é só para os que crê, só para os que têm fé. E quem tem fé e crê, aceita e obedece. Amém? Então, vamos aqui para a pergunta de número... Não, acabou. Nós vamos agora para a recapitulação. Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a Nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Isso é uma verdade. Compromisso de fé. Quero estar no céu durante os 1000 anos. Eu quero, você também quer? Então diga amém. Amém? Sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele. Eu tenho certeza disso. E é por isso que eu estou aqui, passando esse estudo, estudando a Bíblia com você. Porque eu creio que esse convite ainda está disponível para mim e para você. Decido, a partir de agora, fazer parte dos seguidores de Deus. Diga amém. Amém? Que Deus te abençoe. Tá bom? Feche os teus olhos, vamos orar e até o próximo estudo. Santo Deus, Pai de amor e misericórdia, te agradecemos por esse estudo. Muito obrigado pelas vidas das pessoas que estão acompanhando. Que o Senhor possa, Senhor Deus, entrar no coração de cada uma dessas pessoas, na pessoa do teu Santo Espírito, para que possa fazer uma transformação por completo em suas vidas. E que possam entender que o importante para todo ser humano, o que importa, como diz o sábio Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que o que importa ao homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Por favor, Senhor Deus, que possamos ter essa vontade todos os dias. Sabemos que aos nossos olhos parece impossível te obedecer e ser 100% obediente. Mas sabemos que o Senhor é um Pai misericordioso, um Pai que perdoa, e que o que será levado em consideração é quando o teu Filho Jesus aqui voltar. Ele quer saber se nós estamos tentando fazer a nossa parte. Porque se estivermos tentando fazer a nossa parte, temos certeza, Senhor Deus, que o teu Filho irá completar por nós aquilo que faltar. Muito obrigado por tudo, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família e todos à sua volta. Fiquem todos com Deus e até o próximo estudo. Amém?